Jeremias 31, o verso de número 3. Jeremias 31, 3. Amém? Diz assim, eu vou ler ali na projeção, para que os irmãos acompanhem também comigo na mesma tradução. De longe o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Oremos ao Senhor. Soberano e amado Pai que estás nos céus, Senhor, mais uma vez estamos reunidos, Senhor, e unidos com o propósito de te adorar, de buscar a tua face, de aprender a tua palavra. Meu Deus querido, ajuda-nos, Senhor, porque até aqui cantamos, oramos e agora ouviremos a tua palavra. Então fala conosco, porque isso faz parte do nosso objetivo aqui, Senhor. Receber a tua palavra, aprender a tua palavra faz parte do nosso propósito. Senhor, coloca-me na inteira dependência de ti, Senhor. Meu Deus querido, como a tua igreja também é dependente de ti para receber a tua palavra. Então capacita-nos, direciona-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, e fala conosco nesta manhã para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero dizer que para mim é um privilégio muito grande estar com vocês. Agradeço a Deus pela vida do pastor Saulo, que me fez o convite, né? E agradeço a Deus pela vida da Flávia, que me acompanha, o Daniel, a irmã Filomena, a Ana Paula, né? O Marcelo. Deus abençoe ricamente. E eu quero dizer para vocês que chegamos já no decorrer da escola bíblica e ficamos ali bem quietinhos, porque o desejo do nosso coração é de sair abraçando todo mundo. Não é verdade? É um prazer muito grande rever a todos vocês, estar com vocês, é um privilégio muito grande, matar a saudade, né? E isso é muito bom. Mas aí a gente fica ali contido ali para não prejudicar o andamento da escola bíblica, o andamento do estudo da lição, não é verdade, irmãos? Mas é um privilégio muito grande, viu, queridos? Amados irmãos, conforme o tema que me foi passado, o tema da reflexão de hoje é promessas de restauração. Isso é muito bom com base em Jeremias 33. E eu fiz esta leitura aqui bem curta e bem objetiva. Por quê? Porque toda e qualquer mensagem ela é baseada justamente neste amor, no amor do Senhor nosso Deus. Ele diz aqui no versículo que eu li, olha, na última parte, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Isso é maravilhoso e é com base neste amor que vamos meditar em Jeremias 33. É com base neste amor que vamos meditar com base no tema promessas de restauração. Eu fiquei meditando em Jeremias 33, meditando no seu contexto. E fiquei pensando também em nossa vida, né, no nosso caminhar. Quantas vezes passamos por lutas, por problemas, por adversidades. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa para quem eu presto serviço, e ele estava falando, olha, irmão, tenho passado por uma luta tão grande. E eu conversando com ele, falei, olha, irmãos, isso para nós não é surpresa, porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, mas tereis aflições. Olha, irmão, o ano, ou em um ano, não existe somente uma estação, existem as 4 estações. A primavera vem, mas ela passa, né? O verão passa, o inverno também passa, né? A estação do frio, né, passa, mas depois vem de novo.
Então a nossa vida é assim, passamos por lutas, por adversidades, por problemas, mas passamos. A noite vem, mas ela passa e o dia volta a raiar. Quando vem a dor, o choro, quando vem a perda, a angústia, a aflição, quando a noite de choro chega, geralmente queremos nos ver livres rapidamente desses momentos, é ou não é? Geralmente focamos ou concentramos os nossos esforços em buscar a saída do problema. Queremos logo nos ver livres da adversidade. Queremos a solução imediata. E nem imaginamos que muitas vezes a solução do problema está em uma reflexão, compreensão, reconhecimento da causa do problema. Eu fiquei meditando nesta palavra e fiquei pensando em uma pessoa que se depara com uma infiltração na casa, bem no teto, né? Imagina aí as irmãs, né? Você chega em casa e de repente está chovendo e você vê que está pingando dentro de casa, uma infiltração, um vazamento no teto, uma telha quebrada ou uma rachadura na laje, e um vazamento dentro de casa. Qual é o nosso desejo? É de imediatamente pegar um pano e secar, ou então pegar um balde e colocar para parar a água, não é? Um balde que provavelmente vai encher e vai derramar, ou terá que ser trocado para que não derrame. Então, para se livrar do problema, queremos imediatamente secar. Por quê? Porque aquela amolhação gera desconforto. Sentimos desconfortáveis por causa do risco de escorregões e quedas. Então, imediatamente queremos secar o molhado. Naquele momento, queremos corrigir o problema do molhaceiro. Mas enquanto não se corrige o problema do vazamento lá em cima, não adianta secar, porque quando vier uma nova chuva vai continuar molhando. Ou seja, quando enfrentamos problemas, quando passamos pelas lutas, geralmente queremos dar um tratamento paliativo. Geralmente queremos o analgésico para a dor. Não é verdade? O antitérmico para a febre. Mas se não entender a causa do problema, o problema vai persistir. Então a melhor coisa é se perguntar, não só qual é o problema, mas qual é a causa do problema. O que está gerando o problema? O que está gerando a adversidade, a dificuldade? O que está causando isso? Isso precisa ser perguntado. Amém? Jeremias, este profeta Jeremias, ele escreveu esse livro aqui com seu nome e mostrou essa história do povo de Deus. E o povo de Deus também passou por adversidades. O povo de Deus também passou por lutas, por problemas. O povo de Deus enfrentou muitas lutas. Muitas, não foram poucas. Mas o Senhor nunca abandonou o seu povo, irmãos. O Senhor nunca abandonou o seu povo em meio às adversidades. Isso é maravilhoso. Quando lemos a Bíblia, que é plenamente inspirada pelo Senhor, você vê histórias de guerras, você vê história de lutas, você vê história de cativeiros, mas você sempre vê a presença de Deus com seu povo.
Sempre. Então o povo de Deus sempre passou por lutas. Por estações desconfortáveis. Por situações desagradáveis. Jeremias 33 é um capítulo onde mostra as promessas de vitória, promessas de restauração, promessas de bênçãos. E quem não gosta de ouvir promessas de bênçãos? Quem não gosta de ouvir promessas maravilhosas? Todos querem ouvir, todos gostam de ouvir essas promessas. Mas eu fiquei pensando, eu não posso dizer para você dessas promessas de bênção sem falar do que aconteceu antes. Do que veio antes. Por que o Senhor prometeu abençoar, restaurar o povo? Por que o povo precisou de restauração? Porque o povo teve problemas. O povo teve lutas, adversidades. O povo passou por problemas sérios. Então eles tinham que pensar no problema, entender o problema, mas entender também a causa do problema. O certo é que a Bíblia Sagrada deixa bem claro, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura. Não podemos perder essa fé. O Deus restaura a fé, o Deus restaura a alegria, o Deus a quem servimos restaura a paz, restaura a esperança, restaura a comunhão. O Deus a quem servimos restaura o amor, restaura a saúde, como foi falado, restaura a justiça, restaura a harmonia, restaura o equilíbrio, restaura a família, restaura o chamado, restaura o ministério. O Deus a quem servimos restaura qualquer área da vida. Ele corrige qualquer problema. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então no capítulo 33 desse livro, vem as promessas de restauração. O Senhor diz, olha, eu vou reparar, eu vou recuperar, eu vou consertar tudo que está errado. Eu vou colocar tudo no lugar. Eu vou trazer restauração para vocês. Por quê? Jeremias foi chamado pelo Senhor para servir ao Senhor quando ainda era muito jovem, muito novinho. E foi um resistente ao chamado do Senhor. Mas ele se tornou um dos profetas maiores, porque a Bíblia mostra uma relação aí de 12 profetas. Entre eles tem 5 que são chamados profetas maiores, por ter escrito uma quantidade de maiores, e 12 profetas menores. Isaías foi apesar de ter sido chamado pelo Senhor muito jovenzinho, mas ele foi um dos profetas maiores. Ele teve um ministério grande. Ele serviu ao Senhor aproximadamente 40 anos. Ele foi profeta em Judá. Porque o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Judá fazia parte do reino do sul. E era onde o profeta Jeremias profetizava. O ministério deste homem não foi um ministério fácil. Ele profetizava muita coisa ruim, entre aspas. Ele dizia as coisas ruins que iriam acontecer. E por causa disso, ele não agradava muito as pessoas. As autoridades, quando ele profetizou durante o reinado de 5 reis. E
por ele falar, olha, se vocês não obedecerem, vai acontecer isso de ruim, vai acontecer aquilo de ruim, as pessoas ficavam muito embravecidas com ele, e chegaram ao ponto de colocá-lo na prisão, de jogá-lo em uma cisterna. Então ele foi muito perseguido, foi muito maltratado, porque ele queria dizer as promessas de bênçãos. Mas o povo, em alguns momentos, precisam ouvir não palavras de bênção, mas palavras de maldição, de castigo, de correção, de exortação. Nem sempre merecemos ou precisamos ouvir palavras de afago. Em alguns momentos o Senhor manda a correção, a exortação para nós. E como estudamos na lição, o próprio apóstolo Paulo, quando ele chegou, ele foi muito bem recebido, ele agradou a todos, na chegada todo mundo é bom. Mas no decorrer, quando ele começou a falar palavras de correção, de conserto, de orientação, aí ele já não era mais tão bom. Jeremias não era diferente. Ele precisou exortar o povo. Mas Jeremias também sentia a dor como uma dor de parto. Porque ele via o pecado do povo, a transgressão do povo, e ele tinha que falar, e ele não via o povo se consertando. E ele não via o povo se corrigindo. Então ele sofria muito, por isso que ele é chamado de um profeta chorão. Porque ele sentia muito pela rebeldia do povo. Esta foi a situação do profeta Jeremias. Jeremias, além de ser chamado de profeta chorão, ele escreveu os 2 livros. Esse que é o livro de Jeremias e Lamentações, também de Jeremias. Lamentações. E Judá, o povo de Deus, o reino do sul, com as 2 tribos, foi muito resistente às orientações de Jeremias, às profecias de Jeremias. Foi muito resistente. Este povo pecou muito, desobedeceu muito. Então, antes desta promessa de bênção, olha só. Jeremias 25, diz assim, não precisa nem colocar, que eu vou ler aqui em uma tradução, viu? Não precisa projetar não, que eu vou ler em uma tradução aqui na linguagem de hoje. Aí, de repente, eu vou ler aqui na linguagem de hoje e vai confrontar, tá? Ouçam aqui, irmãos, olha. Jeremias capítulo 25. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus mensageiros, os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim, poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser a sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar e que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa de seus ídolos, e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz:
eu mandarei buscar todos os povos do norte, e também meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores dessa terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente, e elas ficarão arrasadas para sempre, e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre de festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda essa terra ficará arrasada, e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas essas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizerem. O que acontece? O meu povo está vivendo na desobediência, na idolatria. O meu povo está vivendo na rebeldia. O meu povo não escuta a minha palavra. Eu falo, eu insisto, mas eles viram as costas para mim. Eles fecham os ouvidos. Eles se fazem de desentendidos. Eles não se submetem à minha palavra, muito pelo contrário, eles vão atrás de outros deuses, implantam na terra que eu prometi, que eu dei para eles, implantam altares de adoração a outros deuses. Então olha o que eu vou fazer com vocês. Eu vou usar Nabucodonosor para oprimir vocês. Vocês ficarão cativos 70 anos. Antes da promessa de restauração, vem esta promessa. Antes da promessa de bênção para o povo, vem esta promessa. Porque você não vai restaurar aquilo que não precisa de restauração. Só pode restaurar aquilo que está deteriorado, aquilo que está destruído, quebrado, não é? Então o que o Senhor está dizendo? Olha, antes de eu consertar vocês, eu vou quebrar vocês. Mas sabe por que eu vou quebrar vocês? Por causa da desobediência de vocês. Lembram do exemplo que eu dei da água pingando? Queremos corrigir, queremos secar a água, mas não queremos saber de onde está vindo o porquê. Vamos corrigir primeiro o problema. De onde está vindo o problema? O que acontece? Vocês me desobedeceram, então eu vou arrasar vocês. Vai faltar comida, vai faltar festas, vai faltar alegria, vai faltar paz. Muitos serão mortos. As cidades ficarão devastadas. Será um espetáculo de horror. Isso, o próprio Deus falando que iria fazer com o seu povo. Mas qual foi o primeiro texto que eu li? O primeiro texto que eu li foi um texto falando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus é o nosso Pai, e o Deus que ama, o nosso Pai, Ele corrige o filho a quem ama. E quando Ele corrige o filho a quem ama, Ele não corrige com satisfação, porque Ele não tem prazer no sofrimento do ímpio. Ele não tem prazer no sofrimento daquele que é chamado de seu povo. Mesmo amando tanto o seu povo, Ele fala, olha, eu vou colocar vocês nessa situação. Quando a gente vai para o capítulo 32 de Jeremias, versículo 26, olha só a situação do povo. Eu faço questão de ler para que os irmãos vejam a situação do povo. Diz assim: então o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso,
vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas com oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela, por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas, e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas, e embora eu continuasse ensinando esta gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construído em meu nome, e o profanaram. No vale de Ben-Hinom, eles construíram altares ao deus Baal para lhe queimar os seus filhos e as suas filhas em holocausto, em honra ao deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levassem o povo de Judá a pecar. Que situação trágica. Colocar idolatria na casa de Deus. Que situação horrível. Mas o Senhor vinha falando. O Senhor não castiga sem antes avisar. Ele não pune sem antes ter paciência, ter tolerância. Ele é longânimo. Ele é paciente. Ele dá tempo, ele espera, mas ele corrige. Ele dá tempo, ele espera, mas ele castiga. Ele exorta. Ele ama, mas ele corrige. Este é o Deus a quem servimos. O problema daquele povo, qual era o problema do povo? Era o pecado. Deus não era o problema daquele povo. O problema do povo era a desobediência. Irmãos, e é o nosso problema. E é o problema da nossa geração. E será o problema das gerações futuras. Cada dia mais o povo tem se virado as costas para o Senhor. As pessoas têm virado as costas para a palavra do Senhor, têm perdido o interesse pela obediência, pela palavra, pela santificação. A idolatria continua. Apesar de não colocarmos ídolos, literalmente, mas muitas pessoas têm feito do seu próprio bolso o seu Deus, do seu próprio estômago o seu Deus, do seu próprio coração o seu Deus. E a idolatria continua de muitas outras formas entre o povo e, infelizmente, entre o povo de Deus em muitos lugares. O problema daquele povo era o pecado. A causa do problema do povo era a rebeldia. Fecharam os ouvidos para o Senhor. E a solução de Deus para este problema do pecado e da rebeldia, qual foi? O castigo. A solução de Deus para aquele povo foi o castigo. Eu gostaria que você entendesse com isto que o sofrimento, muitas vezes, a luta, a adversidade, ele pode vir por muitas causas, mas uma delas pode ser por permissão de Deus, como forma de corrigir um problema no meio do povo dele. Os problemas podem ter muitas causas. Os problemas podem ter muitas causas. Uma delas é a causa natural, porque naturalmente estamos neste mundo, naturalmente enfrentamos as adversidades. Pode não ser de origem espiritual divina nem maligna. Pode ser simplesmente por ordem natural das coisas. Não é?
naturalmente podemos adoecer. Como uma doença pode ser fruto de um castigo divino, como pode ser fruto de uma seta maligna. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que também pode ser uma permissão de Deus para solucionar um problema da rebeldia e do pecado entre o povo dele. Isso é difícil para nós aceitarmos. Ora, mas quando eu quero corrigir o meu filho, um problema da desobediência, um problema de repente de uma rebeldia, o que eu faço? Eu converso, eu falo e tudo, e tenho paciência e tolero, mas chega um momento que você tem que falar, ó filho, você está de castigo. Ó filho, você vai ficar sem isso ou sem aquilo outro. Ó filho, você vai receber essa punição. Não falta o amor de Deus quando ele faz isso. Na realidade, é uma manifestação do amor dele em muitos momentos para tratar o seu povo, para consertar o seu povo. Eu volto a dizer, o problema do povo era o pecado, a causa do problema era a rebeldia, e a solução divina para isso foi o cativeiro, foi o castigo, foi a destruição quase que total daquele povo de Judá. Só que o castigo para nós, quando ele é a solução de Deus para corrigir o problema do pecado e da desobediência, para nós ele não é uma solução, para nós ele é um problema mesmo. Hein? Você não enxerga uma correção de Deus como uma solução para um outro problema. Pergunta a uma criança quando os pais colocam de castigo, se ela enxerga aquilo como uma solução. Ela enxerga aquilo como um problema. Estou de castigo, isso é um grande problema. É ou não é? O nosso... é. Perguntar para o Daniel, a Ana Paula, eles também vão dizer, com certeza. Não é? Para o povo de Deus, aquilo não era uma solução, aquilo era um problema. Mas um problema causado por quem? Quem disse, olha, eu vou colocar vocês nessa situação? Quem falou? Deus. Quem colocou eles naquela situação foi Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existe a vontade de Deus, a vontade decretiva e a vontade permissiva. A vontade decretiva é quando ele fala, olha, eu decreto que vai acontecer. Eu estou falando, eu vou fazer assim. E a vontade de Deus permissiva é quando ele deixa as coisas acontecerem de ordem natural. Quando ele permite que as coisas vão acontecendo naturalmente. Você está caminhando, tropeçou, machucou o dedo. Não foi Deus quem mandou você machucar o dedo. Ele permitiu? Permitiu pela vontade permissiva dele. Ele não mandou, ele não fez com que você machucasse o dedo. Você andando e naturalmente você tropeçou, faltou atenção, bateu o dedo, machucou. Né? Então é a vontade permissiva, onde ele deixa as coisas acontecerem, dá uma certa liberdade, autonomia para que as coisas vão acontecendo gradativamente. Mas existe a vontade decretiva, quando ele fala, olha, vai acontecer assim, assim, eu estou falando através do meu profeta, e vai acontecer, e é assim que eu quero que aconteça. Eu vou usar Nabucodonosor, vocês serão cativos, vocês serão oprimidos, vocês vão sofrer, e isto vai acontecer. Ali foi a vontade decretiva de Deus. Então, para o povo, aquele sofrimento era um problema, causado por Deus, pela vontade decretiva, porque ele falou que ia acontecer. Mas aí vem a solução. E a solução são as promessas de restauração devido ao arrependimento do povo. Porque o Senhor não quer que o seu povo fique na prova, na luta constantemente. Ela tem prazo de validade. A luta do crente, o castigo do crente tem prazo de validade. Tem um tempo determinado para acabar. O crente não pode ficar na luta a vida inteira. Você vê um crente que está na luta, olha, Deus está provando a minha fé. E a luta chega uma hora que ela precisa, né, cessar. Ela tem prazo de validade. E o Senhor trouxe as promessas de restauração, de solução para aquele povo.
E isso é falado assim de forma maravilhosa, tremenda. No capítulo 32. No capítulo 32. No capítulo 33, melhor dizendo. Versículo 3. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas grandes e maravilhosas e firmes que não sabes. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o palácio real de Judá serão derrubados, quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vou matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonarei esta cidade por causa das maldades do seu povo, mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde. Eu farei com que tenham tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel, e construirei tudo de novo, como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram, e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um povo, um motivo de alegria e de honra e de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas coisas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus é quem fala. Ele está dizendo assim: olha, a situação de sofrimento, de castigo do meu povo está gerando escândalo. Os povos estão olhando e estão dizendo assim: olha, esse povo não existe mais, não é mais nação. Se tornaram insignificantes. Mas eu vou mudar a história. Eu vou mudar este quadro. Eu vou restaurar o meu povo. Porque o meu povo tem clamado, o meu povo tem se arrependido. Então eu vou restaurar o meu povo. Eu vou tirá-los do cativeiro. Eu vou colocá-los em uma condição aonde os povos irão olhar e não mais se escandalizarão pela situação de derrota, mas ficarão abismados pelo que eu vou fazer de maravilhoso na vida do meu povo. E isto é o Senhor quem fala. Porque o Senhor queria isto. O Senhor queria o bem-estar do seu povo. O Senhor queria a felicidade do seu povo. Ver o seu povo festejando com tanta alegria. Com tanta alegria, ao ponto de ir no templo dizendo assim: olha, estamos tão alegres que estamos aqui trazendo ofertas de júbilo para o Senhor. É assim que o Senhor quer ver o seu povo. O seu povo tinha a esperança de sair daquela situação. Olha o Salmo 126. Olha o Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: grandes coisas fez o Senhor por estes. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Esta é a razão da nossa alegria. Porque o Senhor tirou do cativeiro babilônico depois de 70 anos. O Senhor restaurou, o Senhor consertou, o Senhor corrigiu, colocou novamente tudo no lugar. Tudo no lugar. Era necessário o povo entender que eles não estavam naquela situação por causa de Deus, foi por causa do pecado deles. E o Senhor a fim de tê-los. Porque, irmãos, o Senhor, eu fico imaginando o Senhor trabalhando o seu povo como, por exemplo, o oleiro
Jeremias também fala sobre isso, o Senhor fala através de Jeremias, como o ferreiro e como o ourives. Eu sempre gosto de pensar nisso. São 3 formas diferentes de trabalhar, não é verdade? O oleiro, ele vai moldando o barro, mas imagina, o oleiro trabalha com barro umedecido. E deve ser tão gostoso, porque eu me lembro, quando eu era criança, eu não tinha massinha de modelar, né? Não tinha... Qual é o nome daquela outra massinha que as crianças usam? Fica puxando, esticando. A moeba que eles falam, né? Não tinha nada disso. Então, a minha massinha de modelar mesmo era um buraco feito lá no terreno, jogava água e ficava brincando com o barro. Muitos irmãos aqui se identificaram com isso, não é verdade? Essa era a nossa massinha de modelar. Não era colorida. Não é? Geralmente não. Não é? Brincávamos assim, mas nós molhávamos a terra. E era gostoso ficar amassando o barro úmido, molhado, né? Saindo por entre os dedos, dando forma. O oleiro também trabalha dessa forma. Ele não aperta muito aqui, porque senão vai se desmontar e tudo. E se desmontar, ele desmancha tudo e faz de novo. É gostoso de ver e de imaginar a forma como o oleiro trabalha. Deus também trabalha assim conosco. Às vezes nós estamos bem sensíveis às mãos poderosas do oleiro. Às vezes nós estamos flexíveis. Ele fala e a gente dá ouvido e ele vai direcionando e fica tudo bonitinho. Ele derrama a água da sua palavra, do seu espírito, e nós ficamos maravilhosos e maravilhados nas mãos do oleiro. Mas chega um momento que nós nos tornamos como o povo de Judá, um pouco mais resistentes. E aí ele vai nos tratando como ferreiro. Quem já viu o ferreiro trabalhando? Ele vai assoprando, né, como se fosse uma sofona, né, um fólem, né, foles. Ele vai assoprando as brasas e vai esquentando o ferro. Esquenta, depois tira do fogo e toma-lhe marreta. Toma-lhe marreta porque eu tenho uma forma exata para você. E se você não é como o barro, sensível, se você tem a cerviz dura, se você é resistente, então o que eu vou fazer? Eu vou te aquecer e vou te marretar, martelar. E a palavra de Deus é como fogo que queima e é como um martelo que esmiunça a penha, que quebra a pedra, é um martelo resistente. E ele vai nos tratando como ferreiro. Ele vai dando uma marretada daqui, outra marretada de lá, e nós choramos e reclamamos, mas no meio da luta, da prova, nos arrependemos, corremos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua restauração, do Teu conserto, sem Ti não sou nada, eu quero estar na Tua presença. E Ele fala: é assim mesmo que eu quero que você esteja. Só que às vezes nós estamos como ouro, quando é extraído, ele vem cheio de impurezas. Mas o ourives, geralmente, ele quer o quê? Ele quer um ouro misto, ele quer um ouro puro. E aí ele faz o quê para o ouro ficar puro? Toma-lhe fogo. Fogo nele. E aí no fogo, o ouro vai se separando das impurezas. Muitas vezes vem o fogo da prova, o fogo da luta, permitido por Deus, porque Ele é o oleiro, Ele é o ferreiro, Ele é o ourives. Nós somos instrumentos nas mãos dEle, e Ele nos quer do jeito dEle. E para isso, Ele vai nos moldando. Mas quando nós obedecemos a voz dEle, e chegamos no prumo que Ele quer, aí sabe o que Ele faz? Ele nos abençoa. Eu vou restaurar a sua alegria, a sua paz, a sua cidade, a sua família. Eu vou trazer tudo de volta. Eu vou consertar tudo, porque agora você está do meu jeito.
você está no centro da minha vontade. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Essa promessa maravilhosa de restauração. Não foi uma promessa restrita. Não foi uma promessa limitada, não. Teve a promessa de restauração para o aspecto literal, restaurou tudo, mas teve a promessa também de restauração no âmbito espiritual. Porque, irmãos, olha, as pessoas podem ter a vida financeira restaurada, a vida familiar restaurada, a vida profissional restaurada, pode ter a beleza física restaurada, mas se não tiver a vida espiritual restaurada, nada vale. É tudo perdido. E aí o Senhor, quando Ele faz essa promessa de restauração, Ele fala assim, olha, não vai faltar rei no trono de Davi. Sabe de quem Ele estava falando? A restauração para vocês não está limitada apenas a essas coisas. Eu vou trazer tudo isso. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Eu vou trazer todas essas demais coisas. Mas a restauração ela vai ser tão ampla, porque nela terá o Messias. Jesus Cristo. Não existe restauração perfeita sem a abrangência de Cristo Jesus. Não existe a restauração perfeita sem o Messias. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E só perde a salvação se não tiver Jesus. Não adianta ganhar tudo e perder a salvação. Ele quer restaurar em todos os sentidos, irmãos. Quando a pessoa se encontra com o Senhor de verdade, a restauração é completa. Vem restauração para a vida profissional, para a vida material, para a vida social, para a vida saúde física. Vem restauração para todos os aspectos, mas principalmente vem restauração da fé. E a pessoa não consegue viver sem o Senhor, andar sem o Senhor. Jesus Cristo é a principal promessa de restauração para aquele povo. Por isso que ele disse, através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios,